Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós. Povo lindo de Deus, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você já chegou aqui, que bom que você veio. Louvado seja o teu santo nome por isso. Louvado seja o nome do Senhor, na verdade, por isso, né? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo a mais um devocional Caminho Diário. Que nós nos permitirmos um encontro com a palavra, nos permitimos viver um momento com o Senhor e se deixarmos que essa palavra entre, ela faz algo novo dentro de nós, ela transforma algo em nós. Amém? A gente hoje teremos um tema assim que é muito bacana e acho que Deus tem muito a falar conosco. Mas antes disso, vamos orar? Vamos convidar o Espírito Santo. Vamos dar liberdade ele a chegar e fazer a boa obra em nosso coração, você precisa dar esse acesso para ele. Você precisa dar essa liberdade para o Espírito Santo entrar aí, aonde quer que você esteja, e inundar este lugar com a presença dele. Pede para que ele derrame a Shekinah dele sobre a sua casa. Não sei onde você está, se você está no escritório, se você está na rua, se você está malhando, se você está ainda com preguiça de se levantar, não, independente de onde você esteja, no hospital, numa cadeia, eu não sei onde, mas que você possa convidar o Espírito Santo a invadir esse lugar com a misericórdia dele. Amém? Então vamos orar? Senhor amado, poderoso Deus, Deus santo de paz, de misericórdia, de bondade, de amor, queremos te louvar, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Agradecer o teu santo nome, glorificar o Senhor pelo dia, Senhor, que nasce. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade, porque deitamos e levantamos graças ao Senhor, que é um Deus bom, zeloso, misericordioso, que faz coisas extraordinárias, impossíveis, que faz além daquilo que pedimos ou imaginamos. Obrigada, meu Deus, pela chuva, pelo sol, pelo ar, por todas as coisas, pelo alimento, por tudo que o Senhor já preparou para este dia, Pai. Queremos entregar em tuas mãos, não só este devocional, mas os nossos passos, o nosso caminho, tudo que o Senhor projetou para nós hoje, Pai, que venha se cumprir conforme a tua vontade. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas o que necessitamos. Pode puxar a orelha, fique à vontade, Santo Espírito, para fazer a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu sobrinho ali dando amém. Ó, seremos ministrados no livro de Isaías, é verdade. Esses dias eu estou em Isaías, estou preso nesse livro. Gente, é um livro maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. Então, a cada livro que você se permite se derramar ali na presença, você vai aprendendo coisas novas. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a importância do jejum. O que é que o Senhor quer de nós? E capítulo 58, esse dia a gente foi ministrado no 55, hoje vamos para o 58. No 58, lá no versículo 3, eu vou ler alguns versículos e você faça, gente, pelo menos desse capítulo, faça a leitura hoje completa. São 14 versículos só. Eu não vou ler todo, porque eu já disse, eu não estou aqui para fazer leitura bíblica. Isso daí é sua missão, é o pão que você precisa comer. É a intimidade que você precisa buscar ouvir Deus falar com você. Então eu faço aqui apenas uma introdução para despertar em você o desejo de querer continuar. Amém? Então, o versículo 3 está assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. E aí, lá no versículo 5, Deus vai responder. Olha o que ele fala: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha que coisa. Gente, Deus, ele lá é que nem o livro de Jó. O livro de Jó, você vê que Jó faz umas perguntas para Deus, Deus taca-lhe resposta nele, todas em perguntas. E isso é tremendo, porque assim,
nós precisamos entender que Deus sabe além. Deus, ele sabe o amanhã, ele sabe o que vai acontecer no próximo milênio. Gente, ele criou todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E é interessante que nós, seres humanos, nós queremos saber mais do que o Senhor, do que o nosso Criador. A criatura querendo ser superior ao Criador. Nós queremos saber mais do que agrada ao Senhor do que Ele próprio. Olha que coisa terrível a gente tem o costume de fazer. Querer agradar a Deus do nosso jeito, sendo que o nosso jeito não agrada a Ele e a gente quer impor isso. É interessante que o povo aqui, Isaías, ele traz a mensagem que o povo expressa. Por que é que Deus não responde o jejum deles? Por que é que Deus não está respondendo ao nosso jejum? Talvez hoje Deus está falando com... Talvez não, Ele está falando com pessoas aqui hoje que têm exigido de Deus resposta. Tem exigido de Deus resultado pelos seus esforços. Tem exigido que Deus faça aquilo que Ele tem pedido em oração e em jejum. E Deus olha para nós e olha assim, mas o que será que se passa na cabeça desse ser humaninho? O que se passa na cabeça dessa criatura? Em achar que pode dar ordem em Deus, de achar que pode mandar no Senhor, de achar que pode ser maior do que o Criador. Gente, nós precisamos ter, no mínimo, respeito ao Senhor. É o mínimo. E olha o que ele dá de resposta sobre o que para ele importa, sabe? Porque a gente faz jejum para que o nosso espírito seja elevado, para que a gente encontre mais intimidade, para que a gente busque. Mas fazer jejum exigindo que Deus nos dê algo por isso, que Deus responda às nossas orações por causa de um jejum, não é assim não, gente. A gente jejua para aprender a depender do Senhor. A gente jejua para ter autoridade espiritual, por quê? Porque o nosso espírito vivifica e a carne mortifica. Então nós começamos a vencer em nome de Jesus. Nós começamos a resistir às tentações. Nós começamos a enxergar o espiritual que quando estamos na carne não enxergamos. Nós começamos a viver coisas diferentes que quando estamos na carne não enxergamos. Se nós estamos em jejum, se nós estamos vivendo uma vida de intimidade, a gente vai ter resultado disso. Mas aqui o povo está exigindo que Deus dê a eles, porque eles estão jejuando. E olha a resposta de Deus. Primeiro, que ele não se agrada com esse tipo de jejum. Jejum que a gente sofra, não é isso que Deus quer, sabe? Não é isso que Deus quer. O povo estava aqui se cingindo de cinzas, se humilhando, sabe? Fazendo coisas assim. E Deus, olha, não foi isso que eu pedi para vocês para dar resposta. O que eu quero é um coração novo. E olha como Deus continua a resposta. Eu vou ler os próximos versículos, mas vou deixar os últimos para você. Escute, ele disse: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo jugo. Olha isso. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E ele continua: e vendo o nu, o cubras e não te escondas daqueles que é da tua carne? Em, olha, ele responde, gente, com perguntas. E ele nos leva à reflexão. Será que não é isso que me agrada mais do que você se cingir de cinzas? Do que você vir aqui rasgar suas vestes, querer chamar minha atenção? Deus está nos dando um sinal do que Ele quer de nós. Sabe, é um coração humilde, é um coração quebrantado. Por quê? Gente, não é que o jejum não é para ser feito. Vamos entender a história. Vamos entender o contexto. Deus está dizendo que jejum sem aquebrantamento, um jejum sem resultado interno, não tem efeito no céu. Sabe, o jejum que nós fazemos é para ter resultado dentro de nós.
é para ter resultado em nós, em quem somos, em quem estamos nos transformando, o que estamos indo, sabe? É sobre nós o jejum. Não é sobre o caráter de Deus, não é sobre o que Deus vai fazer porque nós estamos jejuando. É sobre quem somos transformados enquanto jejuamos, enquanto buscamos a face do Senhor, enquanto renunciamos às coisas desse mundo, o que estamos nos transformando. Aí Deus fala: olha, sabe o que é que vai dar resposta às suas orações, aos seus pedidos? É você cuidar dos pobres. É você olhar para o próximo como? É você cumprir os mandamentos. O que é cumprir o primeiro e o maior e o segundo maior mandamento? Amar ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração. E como estamos amando o Senhor de todo o nosso coração? Amando ao próximo como a nós mesmos. E como amamos o próximo como a nós mesmos? Cuidando dos necessitados, cuidando dos pobres, cuidando dos cativos, cuidando dos que não têm um lar, dando, repartindo, compartilhando. É isso que Deus chama de jejum, que dá resultado, porque nós estamos sacrificando algo físico, e aí vai dar resultado físico. O jejum da carne, quando nós mortificamos a carne, jejum de alimento, jejum de algumas coisas que a gente faz aí, colocou como jejum, isso é para o espírito. Mas quando nós queremos resultados aqui nesse mundo, nós temos que fazer coisas aqui também nesse mundo. Temos que plantar a semente aqui, amém? Então Deus está convidando a isso. E não adianta você ficar só no jejum, sem deixar o jejum fazer o efeito em você. Porque tem gente que jejua, mas não deixa o jejum entrar. Tem gente que fica 24 horas, 48 horas, 40 dias sem comer, mas não deixa o Espírito vivificar. Não deixa a essência do Espírito Santo de Deus entrar. Quando o Espírito Santo entra, nós recebemos do alto amor, companheirismo, humildade, benevolência, sabe? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito. É isso que dá o resultado. E quando nós somos caridosos, caridoso eu não digo ai, tadinho, não é isso. Quando nós somos humildes, vou usar melhor a palavra, quando nós somos humildes, quando nós compartilhamos, quando nós entendemos a obra de Cristo, aí a gente vai viver resultados também. Olha o que Deus fala. Eu vou ler só mais 2 versículos e o resto você vai fazer a leitura em casa, que eu já estou quase lendo o livro todo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, olha isso, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Meu Deus, meu Deus, que é isso? Tá a receita aqui, gente. Tá a receita. E aí eu pergunto, o que é que falta para nós? Continuar humilhando o que já está caído, continuar desprezando o que necessita, continuar buscando só para si, para si, para si, como um egoísta. Deus está nos chamando a compartilhar o jugo, sabe? A tirar isso.
Sabe, a gente fica julgando o próximo, a gente fica colocando ainda mais sobre aquele que já não tem forças. Nós precisamos, sabe, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que está aflitos e necessitados, eu vos aliviarei. Ele está querendo nos ensinar algo também. Ele está querendo que a gente também faça um pouco disso também. Se você tem vestes e você sabe que alguém não tem e está precisando, doe, sabe? Tá lá acumulando seu guarda-roupa e você só costuma dar a que rasgou, a que manchou, a que não presta mais. Quem é que vai querer uma coisa que não presta mais se você não quer? Não dê o outro que você não quer para si. Divida aquilo que ainda presta, que é bom. Compartilhe. Gente, a humanidade se tornou aquilo que Deus não deseja para a humanidade. Egoísta, que só acumula, acumula, retém para si e não divide. Quantos estão aí milionários e quantos estão passando? Gente, não era para isso existir. Tem muitos milionários na Terra, mas também tem muitos famintos, morrendo por fome, por não ter o que comer. Meu Deus, isso corta a alma. Mas a gente pode começar a fazer a diferença. Comece a olhar para essas pessoas não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de eu vou repartir, eu vou dividir, eu vou tirar o jugo dessa pessoa, eu vou fazer algo por ela. Eu queria muito que essa mensagem entrasse no coração desses inúmeros milionários que tem por aí, jogadores de futebol que ganham fortunas, jogadores de não só de futebol, mas de tantos esportes, tantos investidores, influenciadores. Tem muita gente milionária, bilionária, trilionária, que poderia estar tirando a fome do mundo. Mas o egoísmo tomou conta da nação. E é por isso que muitos morrem e o dinheiro não pode fazer nada por eles. Então, guarde essa mensagem no seu coração, reflita sobre isso. Reflita, não se torne essa pessoa. Deus está garantindo que quando você fizer isso pelo próximo, Ele estará contigo. Ele fará brotar. Ele será a luz. Vamos confiar no Senhor um pouco mais. Vamos começar a viver o projeto de Deus para as nossas vidas, para o mundo. Isso depende de mim e de você. Isso depende de nós começarmos a colocar em prática. A gente só quer que Deus faça. Mas Deus está dizendo, você precisa fazer primeiro. Você precisa plantar para poder colher. Em Deus, ninguém obriga Ele a fazer nada. Ninguém obriga Deus a fazer nada. A gente colhe o que planta. Amém? Então que hoje você possa plantar a sua boa semente. Que hoje você possa começar a mudar a sua trajetória. Amém? O vídeo já se estendeu, tá vendo? Quando eu faço muita leitura, o vídeo se estende. Mas é isso. A palavra pediu hoje. Gente, ainda tem versículos aí. Ainda tem pão para comer. Faça a leitura. São só 14 versículos. Por favor, não perca isso. Não perca. Amém? Então é isso. Curta, compartilha essa mensagem. Divida essas boas novas com outras pessoas. Não seja egoísta. Divida, compartilhe, envie aí para os seus conhecidos, envia, compartilhe nas suas redes sociais, mas vamos compartilhar a verdade que muda vidas, tá bem? Então é isso, tchau, tchau, fica com Deus, eu espero você aqui amanhã para mais um Devocional Caminho Diário.